Olá, Sandra. Estamos aqui Oiê, novamente. tudo bem? Eu sou Ricardo Teixeira, psicólogo. Essa minha colega, amiga, parceira de trabalho, Sandra Lima. Também Então, psicóloga há muitos anos, haitiana, corporal, bioenergética, MDR, consteladora. são de fundamentações, né? Então, Aham. vamos falar mais uma vez sobre o ciúme, né? Porque a gente está divulgando o nosso workshop sobre os desencontros de casais e parcerias, né, de um modo geral. Isso Uhum. não é só para casal. Esse é um workshop que vai acontecer em Divinópolis, no final de novembro. Depois a gente vai botar as datas aqui, deixar os dados direitinho. Mas a gente quer entrar na temática do ciúme e mostrar como é que no workshop a gente vai desenvolver estratégias corporais, psicológicas, para ajudar as pessoas a se libertarem de sofrimentos desnecessários, né? Então, tem uma fala que circula aí na internet que eu acho muito interessante, né, que diz assim: se fosse para passar raiva, eu ia dobrar lençol de elástico. Ou seja, passar raiva em relacionamentos, ficar sofrendo, é algo completamente desnecessário, é pouco criativo e é fadado ao fracasso, né? Tende a fazer os relacionamentos se esvaziarem energeticamente, né? Se esvaziarem emocionalmente, né? Uhum. A gente não é feliz para sempre quando está num relacionamento amoroso ou de amizade, né? Mas a gente é feliz enquanto dura, né, o relacionamento, né? Uhum. Parafraseando o poeta. Então, vamos abordar de novo a questão do ciúme, né? Tentando acrescentar algumas coisas que a gente não falou na live anterior. Isso. Isso. A Então, questão da vamos lá. insegurança e o desejo de controle, né? Essa insegurança que vem de uma imaturidade do desenvolvimento, né? Existe até na abordagem junguiana a imagem, o arquétipo do puer, né? O puer é eternus, que é justamente essa questão dos núcleos imaturos no emocional. A pessoa pode até parecer vivenciar uma vida ativa, produtiva, madura, se relacionar, casar, ter filhos e coisa e tal, mas que emocionalmente tem lá aquele núcleo que vai aparecer justamente nas relações afetivas, né? E na visão haitiana a gente vai ver um pouco mais, porque isso é mais a nossa praia, né, Rick? Na visão Fala da haitiana, abordagem haitiana. a gente tem o ciúme como uma espécie de fixação, então, um pouco apoiado na visão freudiana, principalmente, né? A questão da oralidade, do desenvolvimento, né, das influências estruturantes desde o nascimento. A gente pode olhar o quanto que o bebê se sente inseguro, ameaçado, um bebê que nasce num campo onde ele tem que disputar, ou acha que tem que disputar a mãe só para ele. Isso pode ser uma fantasia. Tem sempre a colocação de um terceiro, um irmão, uma irmã mais velha, então, o próprio pai, ou uma da presente que divide a atenção da mãe, ou a mãe falta porque trabalha, se ausenta de algum modo. A gente tem ali a base da formação de uma percepção de falta, né? Isso. Eu não estou o tempo todo ligado, né? Muitas vezes a qualidade dessa relação mãe-bebê é uma qualidade fraca energeticamente, né? São Isso. mães energeticamente despotencializadas, elas não interagem com vitalidade. E isso gera muita insegurança nesses bebês, que ficam sempre se vendo em relação a um terceiro. Esses núcleos que você falou da visão, é uma forma muito interessante de ver o problema também, eles chupam energia, né? Eles absorvem a energia psíquica de Isso. tal maneira que não permitem que se alcance uma maturidade que chamávamos de genitalização, né? É a forma de você poder abandonar as expressões infantis, os padrões infantis de relação.
para poder entrar nas relações desde um lugar mais amadurecido, que a gente chamava de genitalização, né? Nossa. Enquanto isso tem muita energia, as relações ficam complicadas, difíceis, né? São e pouco satisfatórias, né? Por causa desses mecanismos que a Sandra vai falar agora, né? A questão da insegurança, o desejo de controle. Me fala um pouquinho sobre o desejo de controle que se manifesta nessas Então, esse situações, né? desejo, então, esse desejo de controle, ele vai surgir como uma tentativa ilusória de fazer com que a pessoa retorne a atenção, né, retorne o olhar, retorne a conexão de maneira imediata, né? Isso é ativado pela insegurança, isso é ativado pelas fantasias, que pode ser ativado também pelo comportamento do parceiro, né? Se o parceiro com frequência fica mandando mensagens na hora que está junto, ou está à distância, ou pelo menos pode ser só uma fantasia que erupta quando a pessoa está. A pessoa imagina, nossa, mas a pessoa já está há tanto tempo sem me mandar uma notícia. Então, esse núcleo, ele é eruptado, ele vem como algo ameaçador e a pessoa reage com uma tentativa de controlar o comportamento do outro, como se o outro fosse ele capaz de me dar a segurança, né? Como a gente estava falando, a insegurança não está porque o outro se comporta daquele jeito, a insegurança está dentro de mim, em função desses núcleos imaturos que vêm de uma história infantil, lá do tempo fusionado, lá da fase oral, lá da fase de desenvolvimento, que gerou uma relação, um apego, né, Ricardo? O apego inseguro. E esse apego inseguro faz eu me relacionar com o outro dessa forma, imaginando que o outro tem algo que ele ama mais, que ele gosta mais, esse outro terceiro, que vai ativar no outro algo que eu não tenho, né? Aí E nós vemos, isso fala. aí nós vemos que a percepção que a pessoa tem de si mesma é uma percepção muito desvalorizada e muito enfraquecida. É uma percepção de insuficiência. Ela fica querendo que o outro lhe valide, que o outro a constitua como um ser de valor, como um ser digno de amor, etc. Porque ela não teve ela não saiu bem dessa fase inicial da vida. Ela não foi uma posição amorosa, uma posição mais madura, através da qual ela possa interagir amorosamente desde um lugar de valor, de dignidade, uma percepção Isso, de dignidade, de valor, isso. de autoestima. Tudo que a gente sempre encontra em uma pessoa muito severa é uma profunda desvalorização, quase uma Então, incapacidade de se ver positivamente. Eu já isso. trabalhei pessoas, técnica do MDR, trabalhar o ciúme. Na técnica do MDR, a gente pergunta assim, o que você gostaria de pensar de positivo a seu respeito? Isso. Uma cena de ciúme para trabalhar. As pessoas se espantam de pensar de positivo, né? Como assim? É quase como se isso existe. Né? Eu posso pensar Isso. algo positivo. Né? Tem pessoas que têm uma autoestima tão baixa, tão insegura, né? Que elas não conseguem formular uma percepção positiva de si. Né? E aí tem uma escolha, que é a escolha da neurose, Uhum. que é dizer, eu prefiro dizer que a culpa é sua, Isso. esse outro que me deixa, que me troca, que me desvaloriza, do que reconhecer que isso é algo que está historicamente inscrito em mim. Meu. Isso. Aí é uma certa perversão. Isso traz a Isso. coisa para um campo de uma dinâmica ilusória de que você está sempre me deixando, você está sempre me inferiorizando, você está sempre me desvalorizando, está sempre me trocando, tem sempre alguém ou alguma coisa mais importante. Que valor eu tenho para você? Né? Porque todas as moedas de troca que a pessoa já deu para se sentir valorizada e importante já acabaram, né? Ela gastou o saldo que ela tem.
de moedas de uhum, troca, pagar as uhum, contas, ou dar muito, se fazer de bonito, se colocar numa posição de importância. Quando isso falha, né, que valor eu tenho? uhum, uhum. E tudo isso que você está falando tem a ver com essa questão do tema do apego inseguro, né, Ricardo? Porque isso, a pessoa não quer ser assim. É um comportamento que ela não tem controle, né? Ninguém é inseguro, ninguém se sente desvalorizado porque quer, né? Isso tem uma história, e essa história tem marcas, e são então como essas cicatrizes que vão sendo ativadas, a dor dessa cicatriz, né? Isso que é importante para a gente não culpabilizar o ciumento, mas entender que tem essa transferência de responsabilidade, né? Então, que é muito diferente. Então, quando a pessoa é tomada pela emoção de ciúmes, quando ela não tem controle sobre si mesma, e esse núcleo de dor, de angústia aparece de uma forma inesperada, ela reage com esse comportamento de tentar controlar. Controlar como? Acusando, cobrando, exigindo, reclamando, e às vezes isso torna o relacionamento muito tóxico, muito tóxico. E também, às vezes, quando tem uma relação perversa duplamente, né? Às vezes o outro provoca esse ponto, né? Então, também tem a questão no relacionamento de que um complementa a neurose do outro, onde um deles pode estar realmente fazendo uma provocação. A gente, né? Nem está falando muito ainda sobre isso, mas é algo a se pensar também, né? O quanto que a minha parte neurótica doentia provoca a sua. E aí complica, porque daí tem um gozo perverso e é um gozo a dois, na minha E maneira de ver. Não sei se você concorda comigo. concordo. Eu fico pensando nas pessoas que estão ouvindo a gente agora, né? Hum, Imaginando, nossa, mas isso é tão complicado, como é que a gente pode hum, superar um negócio desse, né? Em alguns casos, né, exige uma análise profunda de si mesmo. Essa situação só vai ser resolvida a partir de um processo terapêutico, analítico, em que a pessoa aprenda a se rever, se reconstitua sua autoimagem. uhum, Ela tem que passar por um processo terapêutico que pode dar a ela uma saída melhor para esse contexto e uma posição melhor nos relacionamentos, né? Se posicionar sem tanta insegurança e podendo valorizar os aspectos positivos de se relacionar, uhum, o desejo, o tesão, o carinho, o afeto, que são bases para o desenvolvimento da capacidade de amar. Agora, o isso, que a gente pode oferecer? A gente não vai oferecer isso no fim de semana, né? isso. A gente pode oferecer recursos para trabalhar principalmente nas emoções difíceis. Uhum, Imagina, se eu acho que se eu abrir uma porta, eu vou entrar num quarto em chamas, como é que eu vou entrar lá? uhum, Se eu abrir a porta do meu ciúme, se eu abrir a porta dos meus medos inconscientes, das minhas inseguranças, como é que eu vou saber que eu vou sair vivo de lá, né? boa pergunta. Então, a gente pode oferecer um extintor de incêndio. A Uhum, gente pode ajudar as pessoas a apagarem um incêndio emocional que se ativa dentro delas quando uhum, elas estão diante de uma situação tão complicada, tão difícil. Poder sair daquele mal-estar emocional, que é essa insegurança, que é a percepção de desvalorização tão forte, tão profunda, tá? É um alívio muito grande. Em vez de isso. recorrer ao álcool, em vez de recorrer a comportamentos, a outras drogas, né? Ou comportamentos que são perturbadores, né? Como provocar briga, comportamentos impulsivos, agir automaticamente, né? Agir sem Isso. consciência de si. Né? Por que eu estou me comportando dessa forma?
alguém que está tendo uma crise de ciúme precisa fazer para si mesmo. Eu estou me comportando dessa forma, está me levando a agir assim. Aí ela vai encontrar uma reação física, uma reação emocional muito intensa, né? E geralmente é vista como essa imagem, é como se eu estivesse abrindo a porta de um quarto em chama. Se eu fosse entrar sem um extintor. Então, Isso. a gente vai dar para as pessoas recursos e ferramentas no workshop para elas manejarem, em primeiro lugar, com as reações emocionais. Estão à base de comportamentos irracionais. Quando o sistema se acalma, é possível olhar para a situação e ver se tem um fundamento real, por exemplo. Porque essas emoções tiram o quê? A percepção de realidade. Isso. Uma pessoa pode estar no celular conversando com a mãe que está dizendo que está passando mal, está precisando ir para o hospital, e a outra pessoa do lado de fora está imaginando que ela está tramando que, que é uma traição a ela, uma desvalorização a ela. E ela reage ao que está imaginando. Essa é a nossa maior fonte de problemas, e reagir ao que está imaginando, não aos fatos. Muitas vezes é difícil olhar os fatos, né? Isso. Mas é E para isso. olhar os fatos desse jeito, né, que é a ideia que a gente possa, então, dar alguns recursos, né, corporais, esses recursos são corporais, que é o que a gente vai utilizar no workshop, né? Será que a gente podia ter uma degustaçãozinha hoje? Ou não? Fica para a próxima live. Olha, o que você pensou quando você falou isso? Eu tenho um planejamento do workshop todo na cabeça, né? Eu sei, mas eu estou pensando em uma coisa bem pequenininha, talvez uma respiração. Que jeito, Total. qual seria um extintor de incêndio? Esse, como você falou assim, por exemplo, a pessoa se acalmar, a pessoa se começar a ter responsabilidade por ela sair desse estado, que é o estado fora de si, que provoca essa ação controladora, né? É um estado fora de si, cheio de certezas. As certezas são pelas fantasias, é aquilo que você falou, está falando no telefone. Eu recebi ontem uma mensagem como essa. A pessoa, alguém está falando no telefone dizendo, olha, vou ter que trabalhar até mais tarde. Aí a fantasia da pessoa vai a mil e aí ela reage a isso, reage àquela fantasia. Cada um viaja na sua própria maionese, né, Ricardo? Cada um viaja de acordo com a sua, depende do tamanho da cicatriz, do tamanho da dor. Então, ela está reagindo à neurose ou os traumas dela, né? Mas isso é uma ficha que só cai depois, né? Posteriori. Então, Quando cai. como é que é se acalmar? Né? Que recursos a gente pode usar? Existem vários, né? As terapias corporais são muito ricas. Eu gosto muito na hora que eu estou sentindo que as minhas emoções podem estar sendo mais fortes, que elas estão ganhando mais poder do que eu, primeiro sentir os pés no chão. Uhum. Eu estiver em pé, eu posso caminhar sentindo os pés no chão. Uma caminhada de 1 hora, tomado por uma emoção forte, posso dizer, se eu tivesse numa situação vivendo um conflito, eu fui ativado emocionalmente com raiva, eu peço licença, preciso caminhar sozinho. Uma caminhada de 1 hora já baixa toda a ativação. A gente pode usar vários outros. Se você não tiver como caminhar, se isso estiver acontecendo às 3 horas da manhã, você está no hotel viajando, por exemplo, seu parceiro ou sua parceira. E aí? Por exemplo, a pessoa pode se voltar para a sua respiração. Exato. Né? Existe um treino respiratório que é, por exemplo, 4, 4, 4 e 4.
tem a coerência cardíaca, que é 5 e 5, mas uma maneira de ativar a respiração é trazer uma consciência para a sua respiração, lentificando. Isso acalma pra caramba. Eu vou contar uma historinha. As pessoas não conhecem. Eu vou contar uma historinha de uma pessoa que estava aprendendo. Ela reconhecia que ela tinha uma reatividade emocional muito intensa. Um companheiro, e os dois eram mestres em fazer acusações um ao outro. Uhum. Aí ela começou a aprender essas técnicas, só que ela não comunicou a ele. Ela começou, quando eles começavam a se provocar, ela parava e respirava, tentando se acalmar para não dar prosseguimento à discussão. Então ela fez isso uma vez, aí ele olhou aquilo, achou meio estranho, mas daqui a pouco ele soltou outra. Ela não reagiu de novo. Ela parou, respirou, se acalmou. Esperou se acalmar para poder conversar. Aí teve a terceira. Na terceira ela não aguentou, porque ele olhou para ela e disse assim: mas você está se achando, né? Ela não se conteve mais. E aí, ela avançou nele ou gargalhou? Não, eles voltaram a se xingar, a se ofender. Porque, olha o que aconteceu. Ela entendeu que ela tinha um padrão de reação e ela precisava cuidar daquilo. Só que isso não foi combinado na relação. Ela começou a usar. Entendeu? E aí, se você não combina, ó, tem um truque aqui que eu estou querendo usar para me acalmar, para a gente poder se entender. O primeiro passo é fazer um acordo de paz. Como é que a gente faz um acordo de paz? Reconhecendo que existe uma guerra. Estamos em guerra, nós temos dificuldade de lidar com esse tema. Esse é um tema difícil para mim e difícil para você. Eu reajo mal, você reage mal. Você não vai conseguir um acordo de paz enquanto não tiver um cessar-fogo. Vamos cessar-fogo, vamos parar de nos atacar. Vamos tentar reconhecer que a gente precisa rever a nossa forma de tentar resolver nossos conflitos. Né? Existem certas estruturas de personalidade calcadas na ideia de que só existe um culpado e nunca sou eu. A culpa é sempre do outro. O problema orbita em torno da culpa. E aí a pessoa fica satisfeita porque encontra o culpado. Tá vendo? Eu provei que a culpa é sua. Você fez isso, isso, isso. Você aquilo, aquilo, outro. Pronto. Estamos em paz. Você está vendo que você está errada? E eu estou certo, então a gente precisa, agora você precisa mudar, você tem que melhorar seu jeito de ser. Está vendo? A culpa é sua. Isso não é resolução de conflito. Claro que não, porque na raiva a pessoa revida e vira e diz: não, a culpa é sua. Claro, e aí a guerra também não tem fim. Um lado alimenta o outro e aí não tem fim. Isso não é assertivo. Você vê, o que nós queremos enquanto dupla parceria, amizade, né, colegas de trabalho? Nós queremos uma interação positiva. Existem duas maneiras de nós nos regularmos e uma não é mais importante que a outra. As duas são importantes. Uma é eu me regular dentro de mim. Foi o que essa moça tentou fazer. Ela tentou se regular dentro dela, mas só que sem um acordo. Sem um acordo de paz. Né? Primeiro, o reconhecimento de que há uma guerra. Sem um acordo de paz e sem o reconhecimento, sem a clarificação do que é viver bem, do que é funcionar bem. Então, esse é o segundo modo de se autorregular, é através do relacionamento, é através da comunicação, a gente se entender. Quando eu digo, eu quero dizer isso, quero que você entenda isso. Você imagina se nós estivéssemos numa sala e eu tivesse com sede e quisesse pedir a você um copo d'água. Só que em vez de dizer: Sandra, você pode, por favor, providenciar um copo d'água para mim, eu estou com sede, né? Eu ficasse fazendo assim, ó, olhando para a porta da cozinha, onde tem um bebedouro,
Sinal não combinado. E você nunca entende que eu estou te dizendo que eu quero um copo d'água. Isso é uma comunicação paradoxal. A comunicação paradoxal é a causa de muitos conflitos, né? Aí eu começo a reclamar, nossa, mas tem gente que não percebe o outro, né? Tem gente que não consegue imaginar o que as outras pessoas estão passando, né? Uhum. Fazendo gestos para dizer eu estou com sede, em vez de dizer eu estou com sede. Alguns ainda dizem assim, mas como você não entendeu o que eu estava te dizendo que estava com sede? Então, isso também é da imaturidade, né? Se a pessoa tem Também esse é, costume de se... É da imaturidade também tá, eu acreditar que o outro tem que adivinhar e entender o que eu quero dizer e o que eu preciso sem eu falar. sim, a Isso mamãe também é... adivinhava. Não, Hã? a mamãe adivinhava. Às vezes adivinhava, às vezes não, porque mamãe não é Deus, né? Não é Um mamãe, dia a não mamãe é. adivinhou. Um Um dia a mamãe dia. adivinhou. Então, aquela ideia de ser adivinhado, de ser descoberto, ser encontrado, sem ter que falar, sem ter que expressar, sem ter que pedir. Né? Por favor, um copo d'água. Por favor, um abraço. Vamos resolver um problema. Então, é preciso estabelecer que é uma comunicação saudável, que é uma comunicação assertiva, positiva, que permita que o relacionamento se regule, que não deixe Isso. marcas sangrentas, né? É uma sangria de dor, né? E as marcas sangrentas também podem vir, Ricardo, da ideia de que eu sou melhor do que você, ou eu estou certa e você está errado, ou o inverso, você está certo, eu estou sempre errado, ou sem você eu não vivo. Então, essa falta de equilíbrio entre as duas pessoas no casal, que muitas vezes é dado por essa questão do desvalor, ou o excesso de valor, ou baixo valor. Os dois têm valor igual na relação, né? E esse tem valor igual às vezes eu estou certo, às vezes está errado, às vezes você está certo, às vezes está errado, mas nós dois somos iguais enquanto seres humanos, né? E isso também pode estar no nosso inconsciente de uma maneira, se mulheres são assim, homens são assado. Se eu trago isso da minha transgeracionalidade, eu trago isso da minha relação, o que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, na minha família de origem, aquilo que eu aprendi em termos de valor, por exemplo, homens têm mais valor do que mulheres. Isso pode estar no meu inconsciente, isso também pode ser ativado em cada briga, em cada discussão, eu querer ganhar de você, porque se eu não ganhar, então eu me sinto menos, entende? Por exemplo, né? Então, o tema do valor e da autoestima também é um tema importante para a gente estar sempre trabalhando em terapia e na vida, porque cada vez que eu me sinto menos ou cada vez que eu me sinto mais, eu posso estar atiçando no outro, entrando em competição, querendo ser mais, querendo ser valorizada, e isso é uma ferida profunda também, né? Exato, E o exatamente. trabalho Então, corporal, ele também ativa a autoestima, né, Ricardo? Lembrando disso. ativa a O trabalho autoestima corporal porque ativa a autoestima. quando, quando a gente aprende a metabolizar, a processar essas emoções, né, e nas sensações corporais, a gente começa a ter mais clareza. E a gente percebe que essas ideias negativas sobre si mesmo, essa criança desvalorizada, é uma invenção da mente. Ela não existe de fato. É uma ideia que eu alimento. Eu digo todo Isso. dia que eu sou uma merda, que eu não tenho valor, que eu vou me sentir assim, meu cérebro vai responder exatamente o que eu der para ele. E não adianta ficar Exatamente. se positivando, né? Como se eu Isso. sou ótima, eu sou perfeita, eu sou isso, eu sou aquilo. Não funciona. Também não é isso. A gente precisa, Não essa funciona. ideia da igualdade, nós somos iguais na faltosidade, nós somos Isso, na iguais dor. na dúvida, na incerteza, nós somos iguais em tudo que nos constitui como humanos. Né? Nós não somos seres absolutamente certos ou absolutamente bons. Né? Nós somos iguais em tudo aquilo que nos aflige. Nós somos pertencentes a um reino de sofrimento, que é a vida nesse planeta. É isso. E O que doutor Lowen dizia isso. nada nos livra disso de uma forma artificial. Isso. A gente precisa
de ferramentas para metabolizar essas emoções negativas. Quando as pessoas metabolizam as emoções negativas, elas abrem, pavimentam o caminho para se ressignificar, para rever suas ideias negativas de si mesmo, né? A sair da rigidez caracterológica ou de uma Uhum. constante insegurança. Mas sem isso fica muito difícil, porque essa conta nunca é paga pelo outro. Essa conta Isso, só é paga quando a gente assume que essa conta é nossa, está na mão do isso, outro. isso. E acusar o outro é tão fácil, né? Você Então, me faz sofrer, você me deixou é insegura, porque você, isso, aquilo, né? É mais fácil essa falta culpar de respeito. alguém, né? É ótimo poder culpar alguém. Então, mas isso é a tentativa de controlar o outro. Esse desejo de controle vem por causa da insegurança, vem pela imaturidade e pela não autorresponsabilização pelo que eu sinto, pelo que eu sofro, né? Dr. Lowen dizia assim, na mente somos todos sofisticados, né? Cada um é diferente, cada um quer ser melhor. Mas na dor e no sofrimento, ele usava um outro termo, todo mundo é igual. Ele usava o termo mais Então, pejorativo, né? Mas ele queria quem dizer, no quiser, sofrimento somos todos iguais. quem quiser mais exercícios, quem quiser mais aprendizados, né, pode se inscrever no nosso workshop. Isso. A questão não é só o ciúme, mas Não, imagina, isso é os, só as outras pontinho. questões de relacionamento, as outras questões de insegurança, de baixa autoestima, ou a falta de habilidade. Às vezes, eu vejo pessoas, às vezes, que têm boa autoestima, mas elas não desenvolveram certas habilidades relacionais. Elas não sabem se sentir potentes nos relacionamentos, elas não sabem Uhum, te valorizar o que elas têm de positivo nos relacionamentos. uhum, uhum. E se achar sempre saídas, né, para uma dinâmica mais fluida da vida. Esse é o nosso Uhum. objetivo. Sair Isso. daquilo que encarcera, né, daquilo que prende, daquela energia Uhum, estagnada, soltar. Né? uhum. Pirinópolis, o espaço azul, oferecido lá coordenado pela Elva, é um espaço É perfeito para lindo, isso. A gente vai ter lindo. a ajuda da natureza, porque são o nosso melhor coterapeuta. Aliás, nós é que somos coterapeutas da natureza, né? A natureza é mais forte. Então, tem banho de cachoeira, tem alimentação Muito bom. vegetariana, lugar gostoso para ir, né? Tranquilo. Então, aguardamos vocês, os interessados, realmente, quem realmente queira fazer essa revisão Claro. e ganhar essas ferramentas. Vai ser um prazer encontrarmos E, lá. e a outra coisa, além disso, o que eu estou pensando agora, Rick, talvez a gente possa perguntar também que outros assuntos de interesse de relacionamento as pessoas queiram que a gente converse um pouco mais também. Nos Muito vemos bom. lá, tá bom? Vamos lá. Até. Até.